Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu estou ensinando História Geral da pré-história até os dias atuais, Idade Contemporânea. Na última aula a gente viu sobre o período Paleolítico, que vai aí de 40 mil anos a 10 mil anos atrás, é o intervalo de tempo aproximado. E ainda antes disso a gente discutiu sobre um pouco as origens dos hominídeos mais simples até a origem do Homo sapiens, o homem moderno, num período de cerca de 7 milhões de anos atrás até aproximadamente 40 mil anos atrás, que começou o período paleolítico, a transição das idades mais remotas para esse período, onde essa transição caracterizou-se por mudanças muito grandes mentalmente e tecnologicamente desses hominídeos em questão de assentamentos, ferramentas, as primeiras falas e artes que foram inventadas. Então, a grande característica do período paleolítico foi esses grandes desenvolvimentos. Como eu disse, né, o período paleolítico se deu de 40 mil anos a 10 mil anos atrás, e de 10 mil anos a 8 mil anos começou a transição entre o período paleolítico e o período neolítico. No caso, o período neolítico ele se deu aproximadamente por volta de 8 mil até 3 mil anos antes de Cristo. Lembrando que é sempre uma transição, nunca acaba um e começa outro instantaneamente, né? Entre o que chamamos, né, de um período e outro, sempre uma transição, não é nunca algo fixo, instantâneo. Não, história é sempre uma transição entre períodos e outros. Então, até então, né, o homem era um caçador-coletor, né, migrando de tempos em tempos para determinadas áreas abundantes em caça e coleta, nesse período paleolítico, isso. E no final da Era Glacial, né, por volta de 11.500 anos atrás, os gelos derreteram e os níveis do mar aumentaram, fazendo com que muitas áreas de caça se inundassem, né, e isso fizesse com que existisse aí uma escassez do que existia antes de abundância, fazendo com que surgisse uma necessidade de procurar outras formas de subsistência, já que os locais de caça e coleta começaram a diminuir. Durante os próximos 5 mil anos, no caso, como eu já disse, aproximadamente de 8 mil a 3 mil anos antes de Cristo, conhecemos o período conhecido como período neolítico. A transição, a principal característica desse período, do paleolítico para o neolítico, é o desenvolvimento da agricultura. Esse é o pontapé para a mudança do período. E essa transição da agricultura, devido à necessidade de novas formas de obter comida, começou entre 10 mil anos, final do período paleolítico, e 8 mil anos, início do período neolítico, que começou numa área conhecida como Crescente Fértil, que seria Síria, Israel, Jordânia, Egito, nos dias modernos. Lembrando, 10 mil anos e 8 mil anos antes de Cristo. Entre as primeiras plantas cultivadas estava o trigo, cevada e aveia, que eram mais aptas à região. E à medida que cultivavam as sementes, estes fazendeiros principiantes, né, começavam a obter técnicas cada vez mais sofisticadas, melhorando as técnicas de plantio e obtendo cada vez mais safras com o tempo. E com o tempo, a agricultura passou a ser a atividade de maior rendimento para se obter os alimentos, né? A caça estava sendo substituída à caça e à coleta, o caçador-coletor, mais especificamente falando, estava sendo substituído por fazendeiros pastoris, porque eles estavam se dando conta de que a domesticação de animais e a agricultura dava um rendimento muito maior do que sair procurando caça ou sementes por certas áreas. E além disso, a domesticação de animais também se tornou comum, originando os fazendeiros pastoris, como eu já falei.
E não só pela carne, mas também por recursos como pele, lã e leite. A domesticação de bois e cavalos também para o trabalho viria depois, por volta aí no final do período neolítico, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, dando um grande avanço aí para o sedentarismo que já estava criando pernas, digamos assim, né, no quesito do período paleolítico já, onde o desenvolvimento já estava se acentuando. Teve bastante desenvolvimento aí, só que com a agricultura, esse sedentarismo, esse assentamento se fortaleceu ainda mais, criou mais raízes. Já que os seres humanos não precisavam mais sair para procurar por comida, facilitando ainda mais a vida dessas pessoas na época. Ainda assim, também permitiu o desenvolvimento de utensílios mais tecnológicos, né, como ferramentas pesadas de cultivo, por exemplo, machados para derrubar árvores inchadas para a agricultura, terras, fornos para fundir barro e moldar potes para armazenar grãos, e além disso também metais posteriormente seriam fundidos, e a roda, né, que é indiscutivelmente a tecnologia mais importante da época, que foi inventada pelos sumérios por volta aí de 5.000 antes de Cristo, que facilitou muito, né? Imagine a invenção da roda. Hoje em dia a gente sequer consegue imaginar, porque a roda já se tornou algo extremamente comum nas nossas vidas, mas imagine naquela época, né? A roda, a invenção da roda, o quanto não facilitou para essas pessoas em questão de velocidade, né? E praticidade. Também, né, os produtores de lã dominaram a arte de fiar e tecer fibras, tanto de vegetais quanto animais, para produzir os primeiros têxteis do mundo. E isso viria a ser muito útil em relação às vestimentas, por exemplo. Mas é isso, basicamente, o que eu queria passar para vocês. A principal característica, na verdade, desse período é, como eu já disse, a agricultura. A agricultura foi o principal estopim para a mudança de período, para a transição do período paleolítico para o período neolítico. E isso aí cai em muita questão. Então, sobre o período, é basicamente isso, ok? Os principais pontos, como eu disse, uma aula extremamente aí didática, né? Passando pelos principais pontos, sem enrolação, como eu sempre falei, né, durante os vídeos. O objetivo do vídeo é ser bem didático para que o aluno absorva as principais questões aí, os principais pontos de cada época, de cada período, sem ficar com aquela enrolação chata, né, de, de história, porque, como eu já disse, né, eu vou repetir, mas como eu já disse, se tornou uma realidade de que às vezes os alunos perdem muita atenção devido, acho que muitos professores ainda mais velhos, né, não estarem aptos aos dias atuais, né? Os jovens de hoje em dia não conseguem prestar muito mais atenção em relação a conteúdos que se prolongam demais. Às vezes eles até querem aprender, só que pelo professor às vezes não conseguir chegar com o conteúdo o mais rápido possível para o aluno, às vezes ele acaba, na verdade, às vezes não, muitas vezes ele acaba perdendo a concentração, né? Isso daí, infelizmente, né, já se torna uma realidade para a geração de hoje em dia. A geração de hoje em dia quer informações mais rápidas possíveis, os pontos mais rápidos possíveis. Obviamente, de maneira didática, né? Não é qualquer informação assim aleatória. São os principais pontos aí que caem. E foi assim que eu aprendi com os meus professores, eles passavam as informações diretas, didaticamente e limpas. Informações diretas, didáticas e limpas, sem enrolação alguma. Foi assim que eu absorvi tudo. E eu aprendi a gostar de história através desses professores, por exemplo. Não só história, né? Eu estou só apenas citando um exemplo aí. Mas acho que esse método de educação é muito mais eficaz do que uma aula, por exemplo, desse período, que demoraria aí mais de meia hora. Com certeza a maioria dos alunos ou dos espectadores que estavam assistindo um vídeo sairiam rapidamente ou, se ficassem até o final,
não absorveriam todo o conteúdo. Mas obrigado para quem ficou aí até o final. Se vocês puderem deixar algum comentário, qualquer um, elogiando ou dando alguma sugestão para as aulas, né, em relação às minhas aulas, eu ficaria muito feliz. Se a aula ajudou você a entender mais sobre o período, se puder deixar um like, eu agradeço muito também. E na próxima aula eu vou começar, né, na verdade, o período da Idade Antiga, que aí já começa a história de fato, né? Até agora estamos falando da pré-história, depois o período neolítico que começa a história de fato, a escrita em si, que vai ser desenvolvida no final desse período neolítico. As criações das grandes civilizações, que vai ser o estopim do período neolítico para a Idade Antiga. A primeira grande idade da história aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Bons estudos.